Olá, meu nome é Igor Teles, eu sou advogado e hoje eu vou falar com você sobre 5 benefícios para aquelas pessoas que fazem estágio na área jurídica. Eu vou tratar aqui mais especificamente de estágios em escritório de advocacia, porque essa foi a experiência que eu mais tive, é a experiência que eu reputo que é mais interessante para o estudante de direito, é onde você tem mais oportunidade de ter contato com peças jurídicas, de atuar e de se preparar já para a atuação profissional. Eu elenquei aqui 5 benefícios que as pessoas têm, que o estudante de direito tem a partir do momento que começa a fazer estágio dentro de um escritório de advocacia. É verdade que existem vários benefícios, eles são até, é difícil de fazer uma lista fechada, né? O estudante ele cresce muito quando ele começa a estagiar. Mas eu escolhi elencar 5 que eu entendo que são os principais e que eu tenho certeza que vai convencer você que de repente estuda direito e ainda não decidiu fazer um estágio na área jurídica e principalmente um estágio em escritório de advocacia. A primeira questão, e que ela é muito clara já nas primeiras semanas, nos primeiros meses em que o estudante começa a fazer estágio, é que durante as aulas, na sala de aula, o estudante ele tem um repertório maior para participar da aula e debater com os colegas e com o professor. Por exemplo, se você está em uma aula de direito processual civil e o professor está ensinando sobre petição inicial, quais são os requisitos de uma petição inicial, como é que se confecciona uma petição, enfim, sobre todas as questões relativas a essa peça processual. E você já faz um estágio dentro de um escritório de advocacia, você no mínimo já viu uma petição, já leu algumas petições iniciais e muito possivelmente terá já escrito algumas petições iniciais. Obviamente que foram revisadas pelos advogados, enfim, mas você já teve a experiência de fazer aquele trabalho. Quando você vai para a sala de aula, assiste uma aula sobre petição inicial, é fácil para você visualizar concretamente como é que aquilo acontece no dia a dia, como é que aquilo acontece na prática. E isso enriquece muito já as suas aulas, porque você começa a identificar alguns problemas, algumas dúvidas que você não identificaria se você não tivesse uma experiência prática. E você consegue levar isso para a sala de aula e contribuir até mesmo para a discussão com seus colegas e com seu professor. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, quem faz estágio geralmente recebe uma bolsa. Né? Não é um salário porque não é uma relação de emprego, a gente chama de bolsa, é um valor em dinheiro que o estudante ganha para ajudar ali nos estudos, enfim. Não é um valor que costuma ser muito alto, não é como se já fosse um advogado e recebesse os seus honorários. Tem escritórios de advocacia que pagam muito pouco, tem escritórios de advocacia que já pagam um valor razoável, que chega a pagar 2 salários mínimos, até um pouco mais. Isso acontece. Então, é um ponto positivo, porque o estudante está ali, e mesmo que ele não precise daquele dinheiro para sua subsistência, é um dinheiro que pode ajudar para comprar um livro, ajudar para algumas despesas no seu dia a dia, e é bastante interessante. Tem algumas pessoas, e esse foi inclusive o meu caso, que usam esse dinheiro até para subsistência. Tem alguns estudantes que precisam, não pode abrir mão de um valor mensal, né? Não pode abrir mão de um salário, enfim, para se manter. Essa bolsa, para mim, foi muito importante. Foi importante para vários colegas que eu tive na faculdade, que também não conseguiam abrir mão de um salário, de uma remuneração. E fica a dica para você aí, que de repente não consegue abrir mão de uma colocação de um posto de trabalho por causa da remuneração, é possível sim fazer estágio, escolher um bom estágio que paga uma remuneração que te sustente, que arque com as suas despesas, você ganha dinheiro, paga suas contas e ao mesmo tempo aprende e se desenvolve na faculdade de Direito. Um terceiro ponto que é bastante interessante também sobre estágio jurídico é que com o dia a dia da prática da advocacia, você começa a redigir petições, você começa a ter contato com os autos de processos, você começa a frequentar o fórum, assistir audiências, participar de alguns atos processuais com a supervisão do advogado, obviamente, isso já vai te preparando automaticamente para o exame de ordem. Esse exame de ordem que muitos alunos, inclusive, temem. Não é uma prova tão difícil assim, o exame de ordem. Eu considero que é um exame que poderia até ser mais difícil do que é. Não é tão difícil.
você tem que acertar 50% da prova da primeira etapa, a segunda etapa, salvo engano, é 60%. Não é uma prova tão difícil, mas tem muitos alunos que temem. E, de fato, para quem quer advogar, é uma prova que ela é importante. Sendo fácil ou sendo difícil, é uma prova que ela é importante para você. Pois bem, para você que está fazendo estágio dentro do escritório de advocacia, você já está se preparando. Obviamente que os estudos na faculdade também te preparam, mas a prática da advocacia dentro do escritório te prepara muito mais. Porque fica muito mais fácil você acertar 50% na primeira etapa e, principalmente, a ajuda principal na segunda etapa. Você está acostumado a redigir peças processuais. E metade da pontuação na segunda etapa é redigir uma peça processual. Então, em muitos casos, você não vai precisar fazer uma preparação específica para a OAB. Foi o meu caso, eu não precisei fazer nenhum curso de preparação para a OAB. Eu não precisei frequentar cursinho, ler livros. Eu nem fiz um estudo direcionado. Eu praticamente não fiz um estudo desse tipo. Na véspera ali, eu revisei a estrutura das peças processuais na segunda etapa, para não esquecer nenhum dos requisitos. Fui para a prova, fiz a primeira, fiz a segunda etapa. Eu passei no exame de ordem antes de me formar até. Eu estava na faculdade ainda, faltava quase um ano para me formar, e eu já tinha a minha aprovação no exame de ordem, graças aos 3 estágios, aos 4 estágios que eu fiz durante a faculdade. 3 deles em escritório de advocacia. Foram os mais importantes. E um outro ponto, na verdade não, são 5 pontos, vou corrigir aqui para vocês, são quatro pontos que eu elenquei. E esse último ponto ele te prepara para o exame de ordem, mas o mais importante, ele te prepara para a advocacia. Não tem como aprender a advogar de outra maneira que não seja advogando. E quando você está fazendo um estágio na advocacia, você já está advogando. Só que você está advogando sob a supervisão de um advogado. Não, advogando não é assim que eu digo advogando formalmente. Você não é um advogado, mas você está fazendo uma atividade que é própria da advocacia. Então você vai ter experiência com redação de peça jurídica, você vai ter experiência, por vezes, a depender do escritório, com atendimento ao cliente. Isso é um fator muito importante. A faculdade não te prepara para isso. Você vai ter contato com o fórum, você vai participar de audiências, de sessões de julgamento. Enfim, toda essa experiência que você já vai adquirir sem ter toda a responsabilidade de atuar sozinho, porque você vai estar sendo supervisionado no mínimo por um advogado, isso vai ser fundamental para você já sair da faculdade e ter uma profissão de fato. Passa no exame de ordem, se inscreve após a formatura nos quadros da ordem e começa a advogar. Você não precisa necessariamente ter um emprego, você consegue já oferecer os seus serviços para clientes que eventualmente venham te procurar. E toda essa bagagem vai ser de suma importância para você se colocar como advogado e fazer um bom trabalho. Enfim, como eu disse para vocês, os benefícios de fazer estágio na área jurídica, principalmente estágio em escritório de advocacia, são inúmeros. Não dá para elencar aqui, mas eu selecionei para você aqui 4 benefícios que eu entendo que são os mais importantes e que podem te convencer. Se você ainda não se convenceu que é importante fazer estágio na área jurídica, isso pode te convencer e pode fazer você a tomar essa decisão. É isso. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer questionamento ou quiser acrescentar algum conhecimento que você tem sobre esse assunto, deixe um comentário aqui abaixo. Eu vou ler, vou responder. E eu agradeço pela atenção de vocês. Até a próxima.